Fala, nação tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um SMB Opina, para a gente poder falar sobre um assunto delicado e que traz uma certa aflição quando a gente para poder pensar, porque se trata de algo do presente, mas que reflete muito mais no futuro e que não pode ser feito de qualquer jeito. A pauta do substituto ideal para Everton Ribeiro é o que a gente vai discutir hoje, porém com várias camadas que também são pertinentes para a gente poder refletir acerca do que tem acontecido no Bahia nessa temporada de 2026. Apesar da eliminação frustrante na Libertadores da América, perdendo por 1-0 fora de casa contra o Bodoglint e ganhando por 2-1 até perder nos pênaltis, o retrospecto do Bahia fora de casa em 2026 é surpreendente. É o único time do Campeonato Brasileiro da Série A que está 100% longe de Salvador dentro do Brasileirão. É impressionante o que o Bahia tem feito, mesmo que não esteja convencendo de maneira aprofundada o torcedor com desempenho, tem conseguido convencer com resultados. Então tem muitos pontos aqui, tópicos que são relevantes da gente analisar até chegar no ponto final, na minha opinião, que é essa questão do substituto a Everton Ribeiro. E para poder me auxiliar nessa análise, eu vou trazer um conteúdo não só muito bem feito, mas didático, que a galera do Infobahia produziu, levantando informações do SofaScore. E aí vocês vão entender o primeiro ponto onde eu quero chegar. Há uma diferença assim discrepante em termos de números, e como eu sempre falo, quem acompanha assiduamente o canal sabe muito bem disso, números não dizem tudo, mas falam muita coisa. Há uma diferença clara e evidente no estilo de jogo refletida através dos números. Nem sempre a gente percebe essa mudança de maneira tão evidente, mas quando os números são tão escancarados, fica muito claro. E aqui a gente vai trazer de maneira didática o que foi levantado. Primeiro, começando por números ofensivos, como o de grandes chances por jogo. Em 2024, o Bahia produzia 2,3. Houve um aumento considerável em 2025, quando a gente para analisar que é uma média, né? Então, um aumento de 0,5 para 2,6. 0,5 não, na realidade, 0,3 para 2,6. Há uma queda, e aí é uma queda mais drástica ainda nesse ano de 2026, com 1,2 chances criadas, grandes chances por jogo na temporada. Gols sofridos, temos aí uma quantidade também muito menor nesse ano. Em 2024, uma média de 1,3 gols sofridos. Em 2025, 1,2. E aí em 2026 cai simplesmente em relação a 2025, 0,6. Cai para 0,6. Ou seja, cai pela metade o número de gols sofridos pelo Bahia até aqui. É evidentemente que tivemos jogos de Campeonato Baiano e tal, não sei o quê. Mas é a média que precisa ser considerada. Posse de bola. Em 2024, não adiantou muito, mas a gente tinha muita posse de bola. 56,1%, né? Tivemos uma temporada até determinado momento boa, depois houve uma queda drástica e a gente percebia que havia posse de bola, mas não havia contundência. Em 2025, um pouco mais próximo do equilíbrio, né? Uma posse de bola um pouco menor, mas um time muito mais agressivo em casa, que não tinha uma posse de bola tão estéril assim quando se tratava de jogos dentro dos seus domínios. E esse ano uma queda drástica também, estamos falando de 7% de queda, para uma posse de bola de 48,2%. 48 não, 46, perdão. É uma queda maior ainda, né? Uma queda de 9%. 46,2% de posse de bola. Em passes certos, 2024, tivemos 451, com uma porcentagem ali de 86,9%. Uma queda em 2025 para 402, mas com uma precisão muito parecida, de 86,4%. E esse ano, muito menos passes, 301, com uma queda de 82% para 82%. Bolas longas por jogo. Em 2024, 18,7%. Em 2025, 16,6%. Em 2026, 13,4%. Bahia arrisca muito menos bolas longas. Desarmes. E aqui chama a atenção quando a gente para analisar os números defensivos. 15,4% em 2024, 15,6% em 2025, 18,6% em 2026. Cortes por jogo. Outro aumento drástico. Em 2024, 17,4%. Em 2025, 22,9%. E em 2026, 34,2%. Duelos no chão ganhos.
35,5 em 2024, 38,1 em 2025, 41,8 em 2026. Bom, esses dados reiteram o que eu sempre falo, que números não dizem tudo, mas falam muita coisa, quando a gente para poder analisar a mudança de comportamento do Bahia. Hoje, o time do Bahia consegue jogar mais sem a bola. Não há necessidade de ter a bola por tanto tempo para poder exercer domínio sobre o adversário. O Bahia consegue muitas vezes controlar jogo sem ter a bola. Mas ao mesmo tempo, o Bahia já não tem mais aquela contundência de outrora. Por quê? Tende a ser mais contundente quem tem a bola e é mais criativo para ser agudo, para criar oportunidades, para martelar até surgir as oportunidades. Dentro de casa, a tendência é que esses números aumentem. Esses números são baseados muito no que foi construído até aqui fora de casa. Mas há de se considerar que ainda vivemos um momento transitório. O que eu acho que é importante de se destacar sobre esses números é a trajetória até tentar alcançar o objetivo. É muito mais difícil, na minha opinião, desenvolver o jogo de 2025 do que desenvolver o jogo de 2026. Exige muito mais trabalho você construir com a bola e buscar alternativas, buscar opções, ter variações e etc. do que você se defender, por mais que isso também acabe exigindo, né, uma capacidade cognitiva, de preenchimento de espaço, de análise estratégica a respeito do que o adversário tem de valência e etc, etc, etc. Mas é muito mais difícil, na minha opinião, você desenvolver o jogo criativo com bola do que o jogo de controle sem bola, tá? Então eu acredito que esse ano, por mais que a gente tenha passado por essa eliminação, por mais que a gente esteja passando por Ros Bucatos, por mais que a gente esteja querendo ver o time ser um pouco mais agudo, por mais que a gente esteja aí sabendo sofrer, né, em jogos fora de casa, principalmente no Brasileiro, em que a gente construiu em todos o resultado no primeiro tempo, segurou a peteca até o final ali no segundo tempo, eu acho que a gente está mais próximo desse equilíbrio do que no ano passado. Chegar aqui e falar sobre essa questão de parecer ter um time mais competitivo, considerando que teve a eliminação frustrante por O'Higgins, pode parecer precipitado, mas eu tenho essa impressão de que o Bahia perdeu a técnica em partes, né? E a desenvoltura tática na construção, mas ganhou em nível de competitividade. Esse número de cortes e esse número de desarmes muito superior ao ano passado, principalmente de cortes, um número muito superior, não é só porque o Bahia está sendo mais pressionado e tem que cortar mais, mas é porque os jogadores estão mais direcionados justamente para poder caminhar, né, em direção a essa trajetória de solidez, de conseguir fechar esse espaço, de conseguir dificultar as infiltrações do adversário. Falta, e aí eu já falei isso em algumas oportunidades, ter os pontos de desafogo. Contra o Corinthians, tivemos uma chance clara com o Kiki ali no segundo tempo, saindo de velocidade. Contra o Vasco, tivemos uma chance boa também de Juba no lançamento de Everton Ribeiro. Duas chances que podiam matar o jogo. Contra o Inter, teve uma chance de Ademir, que acabou tomando a decisão errada e não chutou aquela bola de direita. Mas em todos os jogos tivemos a oportunidade de matar através da transição. Isso talvez precise ainda ser aperfeiçoado, e os pontas, né, principalmente fazendo essa oxigenada aí, tirando os dois pontos e botando os outros dois pontas. Temos Kiki, Pulga, Sanabria, Ademir como opções, na minha opinião, boas para poder fazer esse jogo fluir, esse jogo funcionar. E aí precisamos dessa incisividade um pouco maior, de matar na hora certa e ter mais tranquilidade no decorrer do jogo do que estamos tendo, porque estamos sofrendo mais do que deveríamos, mesmo vencendo os jogos fora de casa. E eu sei que você aceita o acordo de sofrer assim, se tiver a garantia de que vai vencer praticamente todos, que vai vencer a maioria, que foge muito do script do que foi o ano passado, tá? E aí eu quero chegar nessa situação de Everton Ribeiro. Eu mesmo entendi que, apesar de estarmos vivendo um processo transitório, para ter esse jogo de controle sem a bola, de força, de intensidade, de consistência, de solidez, é muito complicado você conseguir sustentar esse jogo tendo um William José de centroavante que não recompõe tanto, um Everton Ribeiro que, apesar de recompor, não tem tanta força física assim para poder sustentar a saída e fazer o arranque. E o Caio Alexandre, que tem uma situação muito parecida com a de Everton Ribeiro e até um pouco mais lento, na minha opinião. Ter no meio campo caras como Everton Ribeiro e Caio Alexandre contribuem muito com a construção. São caras que têm muita facilidade de encontrar passes por dentro, passes no último terço, os números provam isso. Eu já trouxe várias vezes esses dados aqui pra gente, mas são caras que, principalmente juntos, vão ter dificuldade de preencher esse espaço
e de corresponder a essa sobrecarga pesada de marcação que está sendo imposta para essa temporada. E aí, eu acho que a tendência é que Caio, por exemplo, tenha cada vez menos oportunidade de jogar como ele jogava, de primeiro homem de meio campo, como um camisa 5. Ah, Barbaço, mas ele era assim quando o time estava com a bola, sem a bola ele jogava em outro lugar. Que seja, ele vai ser exigido no nível mais elevado da marcação e vai acabar expondo suas vulnerabilidades. Porque Caio não é perfeito, se fosse perfeito estava no Barcelona, porque a qualidade que ele tem com a bola no pé é enorme, mas ele não consegue corresponder em outros aspectos e por isso a gente sempre fica nessa dúvida. E aí eu chego no ponto que eu quero chegar. Eu acho que teve uma amostragem ali contra o Higgins, em algum outro jogo. Tem uma amostragem longa de Caio no Fortaleza, que jogava mais ou menos nessa posição, como terceiro homem em algumas oportunidades. Que Caio Alexandre tem que ser preparado e desenvolvido para poder jogar nessa posição de Everton Ribeiro. Ou quando o Everton não puder, ou dividindo o tempo, cada um fica 45 minutos, ou em ocasiões específicas em que Caio vai contribuir mais, enfim, não sei. Eu sei que ele deveria começar a ser preparado por Rogério, por sua comissão, para atuar por ali. A gente não está vendo o Acevedo jogar na direita, Eric está jogando de primeiro volante, está gerando mais fluidez, dinâmica, né, mobilidade para essa conjuntura de meio barra defesa do Bahia. Eu acho que vale a pena analisar essa situação de Caio Alexandre. Então, Barbaço está dizendo que a solução de todos os problemas para essa preocupação que temos de quando a gente não tem Everton Ribeiro é colocar Caio Alexandre na posição dele? Não. Eu acho que a gente precisa, sim, de uma reposição para Everton Ribeiro. De um nome que venha, que talvez não tenha o status de Everton Ribeiro, mas que tenha potencial para poder chegar no nível próximo ao dele. É muito difícil essa missão. O Bahia vai ter que ser muito criativo. Dentro do mercado do futebol brasileiro, por exemplo, eu não vejo um cara que toparia ser reserva de Everton Ribeiro, ser reserva aqui no Bahia, se desenvolver até chegar um momento que vai ganhar a oportunidade ali de ficar definitivamente no lugar de Everton Ribeiro. Sem contar que o próprio Everton Ribeiro falou que não pretende se aposentar agora, então a tendência é que ele renove pelo menos por mais uma temporada depois dessa. Isso daí ele só vai ter certeza mesmo depois que essa temporada passar e ele fazer uma autoavaliação. Mas é muito difícil, é muito complexo, cara, é muito complicado. Everton Ribeiro veio com uma grande oportunidade de mercado, um cara que estava sem chegar a um acordo com o Flamengo, fez só uma temporada instável junto com todo o time, o Bahia aproveitou a chance, fez uma proposta interessante, ele topou, a proposta não tinha só a questão financeira, tinha também um pós-carreira de jogador, pensando ali na trajetória dele como embaixador e tudo mais, e aí acabou acontecendo, acabou fluindo, mas não é simples assim, eu tenho essa consciência, eu que sou o cara que vem aqui, cobra, pede um substituto para Everton Ribeiro, tenho plena consciência disso. Então, até para poder dar mais tempo, para poder pensar, para poder preparar uma proposta para quando chegar a hora de Everton Ribeiro, né, que ele realmente decide se aposentar, e aí ter algum nome engatilhado para chegar e aí assumir o posto dele depois que ele sair, sem ter necessidade de passar por esse grande estágio, sendo reserva dele aqui no Bahia, Caio pode ser uma solução para poder jogar por ali. Eu acho que ele tem qualidade técnica e teria um desafogo maior, responsabilidades menores no aspecto defensivo, jogando ali na posição de Everton Ribeiro. Isso eu acredito que já está sendo pensado e articulado, mas numa medida ainda reduzida, porque Caio entrou, né, com essa característica no jogo contra o Higgins, mas Rogério Ceni só foi tomar essa decisão aos 30 minutos do primeiro tempo. Eu acho que ele mesmo tem ainda desconfiança com relação a essa decisão, que talvez ele até tenha vontade de tomar. Mas é algo a se pensar, se analisar. Caio Alexandre na posição de Everton Ribeiro é um ótimo negócio para mim. Você já pensou nisso? Fala para mim nos comentários o que você pensa, o que você acha. Fiz questão de trazer aqui números até de maneira um pouco didática que a galera do Info Bahia levantou, para poder fazer uma reflexão sobre essa temporada do Bahia, sobre esse processo da história que a gente está vivendo e também sobre esse dilema do substituto Everton Ribeiro. Então, se você gostou, fala nos comentários. Se não gostou, se discorda, traz também o seu ponto, que é muito importante, mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Valeu? Tamo junto, meus amigos. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?